Então, minha gente, tudo na paz com vocês? Muito bem. Vamos resolver a prova de física do vestibular seriado da UPE SSA 1, processo de ingresso 2020, prova que aconteceu no final do ano de 2019. Vou resolver a prova na sequência natural da prova. Copiei do caderno de prova as questões exatamente como elas aconteceram, ok? Agora, pessoal, eu queria fazer um pedido. É importante que vocês se inscrevam no nosso canal, porque assim eu posso continuar alimentando o canal de conteúdo. E que também vocês ativem as notificações para que quando eu poste os novos conteúdos, vocês recebam essas notificações, ok? Tem muito conteúdo para ser postado. Você que vai fazer o Enem, eu vou resolver muitas questões vinculadas ao Enem, vou resolver provas inteiras do Enem, do vestibular seriado, da primeira fase da FUVEST. Vou fazer reforço para quem é estudante da primeira série, da segunda série, terceira série do ensino médio. Vou dar dicas, lançar desafios. Mas para que isso aconteça, eu conto com a colaboração de vocês. Preciso que vocês se inscrevam no nosso canal e ativem as notificações, tá certo? Vamos lá para a nossa primeira questão? Vamos, primeira questão da prova, tá aí. Do jeito que aconteceu, vamos lá. Nas questões com respostas numéricas, considere o módulo da aceleração da gravidade como 10 metros por segundo ao quadrado. Perfeito. Vamos lá para a primeira questão? Primeira questão da parte física, questão do caderno de prova número 23, tá certo? Vamos lá. Uma grandeza física y é descrita a partir da equação y igual a v ao quadrado vezes m sobre d, onde v tem unidades de medida de velocidade, m tem unidades de medida de massa e d possui unidades de medida de distância. Dessa forma, no sistema internacional de unidades, y possui unidades de... Muito bem, pessoal, estou aqui em cima. Olha só, o autor da questão, ele te pediu que trabalhasse no sistema internacional, está aí explícito. Mas, se você quisesse, poderia chegar à resposta correta se usasse também unidades literais. Aquela história que você estudou em equações dimensionais de determinar o comprimento como L, a massa como M, o tempo como T também funcionaria. Mas manda quem pode, obedece quem tem juízo. O que é que o cara pediu? O dono da questão, resolve em unidades do sistema internacional, vamos resolver em unidades do sistema internacional, certo? Então tá aí, de olho aí na lousa, pessoal. Veja que a grandeza é descrita por y igual a v ao quadrado vezes m sobre d, onde v é velocidade, tá aqui, m massa e d distância, certo? Muito bem. E ele quer que você trabalhe no sistema internacional. Então vamos relembrar, vamos começar relembrando quais são as unidades no sistema internacional, as unidades dessas respectivas grandezas. Vamos na ordem que ele citou. Velocidade. Velocidade no sistema internacional, velocidade é comprimento por tempo. No sistema internacional, comprimento é metro, tempo é em segundos, fica metro por segundo. Concorda? Na ordem, massa. Massa no sistema internacional é o quilograma, tranquilo? E para fechar, distância, distância, comprimento, e comprimento no sistema internacional, metro. Muito bem. Agora, ele descreve a grandeza como v ao quadrado vezes m sobre d. Então, y vai ser v, metro por segundo, ao quadrado, massa, quilograma, distância, melhorar um pouquinho aqui, que tremeu, tá? Massa, quilograma, e a distância em metro, certo? Muito bem, vai, continua. Y, então, vai ser aqui, metro ao quadrado por segundo ao quadrado, vezes quilograma, ok? Tranquilo? Quer colocar o parênteses aqui para você se sentir mais à vontade? Muito bem, sobre metro. Esse metro cai fora com esse quadrado aqui, não é assim? E você ficou com y igual a metro, quilograma, vezes metro por segundo ao quadrado. Mas o que é o quilograma vezes metro por segundo ao quadrado? Você se lembra? O que vai te ajudar? A velha e boa segunda lei de Newton. Aquela que diz que o módulo da força resultante é diretamente proporcional à massa e à aceleração adquirida.
No sistema internacional, a unidade de força é o Newton, a unidade de massa é o quilograma e a unidade de aceleração é metro por segundo ao quadrado. Não é essa a definição de Newton? A força resultante capaz de dar um corpo de 1 quilograma, ó, 1 Newton, a força resultante capaz de dar um corpo de 1 quilograma, aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado. Então, Y fica como Newton no sistema internacional e Newton é a unidade de força. E onde é que está esse gabarito? Volta lá. Volta lá. Força, resposta, B de bola. Tá aí a primeira questão da parte de física, 23ª questão da prova. Tô aqui em cima. Tranquilo? Tá bom nesse ritmo? Então vamos juntos, ok? Depois você estuda com cuidado. Qual que é a dica? Pega uma folhinha, refaz a prova. E sem dúvida, com outras provas que eu vou resolver de outros anos, sim, vou resolver de anos anteriores, sim, vou resolver quase todas, pessoal. Sim, você vai poder fazer uma revisão por seriado grátis, só acompanhando o nosso canal. Mas para isso tem que nos ajudar, se inscreva no nosso canal, ative as notificações. Claro, se puder colocar um like, a gente agradece, mas também se não gostar, crítica construtiva também é bom, pode colocar o seu dislike aí sem problema nenhum, a gente vai sempre procurar melhorar, tá bom? Muito bem, vamos passar para a próxima questão? Vamos lá, tá aí. Questão 24. Vamos lá, vamos dar uma lida juntos, tá? Suponha que 3 pequenos propulsores produzam um impulso sobre uma sonda espacial, sendo representados pelos vetores coplanares A, B e C de mesmo módulo, conforme ilustra a figura ao lado. Tá aí a figura, os vetores A, B e C, porém, têm o mesmo módulo, certo? Quais possíveis valores para os ângulos dos vetores com a horizontal alfa, beta e gama produzem um impulso resultante nulo? Ele quer, aqui em cima, que o impulso resultante seja nulo. Aí veja, vamos bater um papinho aqui, certo? Preste atenção. Vou até ficar maior aqui, para ficar mais à vontade. Gente, se eu tiver dois vetores só, dois vetores, para que eles se equilibrem, para que se anulem, acho melhor a gente usar o verbo anular, para que a soma vetorial dê o vetor nulo, para que eles se anulem, esses dois vetores devem ter mesma direção, sentidos opostos e mesmo módulo, com dois vetores. Agora, se eu tiver 3 vetores de direções diferentes, não é porque, veja, é o caso que está aí, eu tenho 3 vetores de direções diferentes. O que deve acontecer? A soma de 2 deles deve anular o terceiro, concorda? Se eu somar 2 desses vetores, o resultante da soma desses 2 vetores tem que anular o terceiro, ou seja, tem que ter a mesma direção, o mesmo módulo, sentido oposto do terceiro vetor. Então, se eu somar 2 desses vetores, o resultante desses 2 anula o terceiro. Entende isso? Isso porque eles têm direções diferentes. Os 3 têm direções diferentes. Não foi isso que você percebeu na figura? Agora, para você se sentir mais à vontade na resolução dessa questão, eu queria fazer uma revisão com você sobre uma particularidade da soma vetorial. Você topa? Vem aqui para a lousa, depois a gente volta para a questão para você se sentir mais à vontade. É o seguinte, ó, dá uma olhada aí. Eu vou sempre fazer isso, tá? Quando eu achar que é importante a gente rever alguma coisa, tô aqui em cima. Quando eu achar que para você se sentir mais à vontade vai ser importante fazer alguma revisão, eu faço. O importante é que você entenda. E sim, você pode aprender muita coisa aqui comigo, pode confiar, tá certo? Então o que é que eu quero com você? Veja só, é um caso particular. O caso particular é o seguinte: quando você tiver 2 vetores de mesma origem, formando entre si 120 graus e que os vetores têm o mesmo módulo, eu vou te mostrar que o módulo desse resultante é igual ao módulo dos vetores. Olha o que eu estou te falando. 2 vetores de mesma origem, veja os detalhes, tem que ter mesma origem, certo? Veja lá. Mesmo módulo, eu chamei o módulo de x e x, certo? São vetores distintos, são vetores diferentes, inclusive, mas tem o mesmo módulo, certo? A mesma intensidade. E formam entre si 120 graus. Vamos encontrar o resultante, o módulo do resultante desses 2 vetores? Para isso, como estão ligados origem com origem, o que nós vamos usar? A regra do paralelogramo, se lembra? A regra do paralelogramo, os vetores ligados origem com origem, como é que se faz? Da extremidade de um vetor, você traça uma reta paralela ao outro. Da extremidade de um vetor, uma reta paralela ao outro. Vai da extremidade de um vetor, uma reta paralela ao outro, repetiu. E da origem dos vetores até a interseção das retas traçadas, você tem o vetor resultante ou soma. Esse vetor que está de vermelho aí. E aí eu vou fazer uma continha aqui
com você para te convencer que o módulo desse soma também é x. Isso é só uma revisão, depois eu volto para a questão, tá bom? Vamos lá. Como é que é isso? Eu quero saber o módulo desse vetor soma aqui. Qual é o módulo? Eu tirei a setinha do nome do vetor, estou falando do módulo. Para isso, você lembra como é que faz? Faz assim, né? S ao quadrado é x ao quadrado mais x ao quadrado mais 2 vezes x cosseno de 120. Olha, não se aperreie, porque se necessário, tá? Vou aparecer de novo. A gente pode criar uma aula só sobre revisão para uma soma vetorial. Na verdade, para somar, subtrair, decompor e multiplicar um número por um vetor, que são as 4 operações vetoriais para o ensino médio. A soma, a diferença, o produto entre um número e um vetor e a decomposição. Mas vamos devagarzinho aqui que você vai entender, vai dar certo. Tem que se lembrar também que o cosseno de 120 graus é menos o cosseno de 60, então dá menos o meio, tá? Então aqui fica S ao quadrado. Você não vai repetir isso não, só estou te provando. X ao quadrado mais x ao quadrado, mais 2 vezes x ao quadrado, cosseno de 120 menos o meio. O que é que vai acontecer? E aqui dá, olha só, menos x ao quadrado com mais x ao quadrado cai fora, concorda? Matemática básica aí, dá uma olhada. Então ficou S ao quadrado igual a x ao quadrado, S, a rigor seria mais ou menos x, mas eu estou falando do módulo de um vetor, então tá aí, S igual a x, módulo x. Então, vou até ficar maior aqui, ó, quando você tiver 3 condições sendo respeitadas, 3 condições, os vetores ligados origem com origem, os vetores de mesmo módulo, segunda condição, e formando entre si 120 graus. Essas 3 condições sendo respeitadas, o módulo do soma é igual ao módulo de cada um dos vetores. Tranquilo? Aí eu vou voltar lá para a lousa agora, tá? E vou voltar para a resolução da questão. Olha o que eu estou te falando. Eu estou te falando que se esse vetor aqui, B, que tem um módulo igual ao de A, se eu quero, veja só, que o módulo do soma seja igual ao módulo de A ou de B, o que é que tem que acontecer? Esse ângulo aqui tem que ser de 120 graus. Aí como é que ficaria? Pela regra do paralelogramo, se o módulo de B é x, aqui também é x. O módulo do resultante seria x. Mas para isso, o vetor C tem que estar aqui, ó. O vetor C tem que estar na mesma direção em sentido oposto, de módulo x também, para que a resultante seja zero. Mas se o vetor x, se o vetor C está aqui, ele forma com a horizontal que ângulo? 90 graus, concorda? E se aqui é 120, então aqui fica 30 e 30, porque você sabe que a soma é 180. 180 menos 120 dá 60, que dividido por 2, 30 e 30, e aqui 90. Então como é que ficaria? Na ordem, ele quer alfa, beta e gama. Alfa está aqui 30 graus, certo? Beta 30 graus e gama 90 graus. Onde é que tem essa possibilidade? Isso está na letra E, portanto, gabarito da questão 24, letra E. E eu apareço mais uma vez aqui, tranquilo? Muito bem, posso passar para a próxima, tá legal esse ritmo, então vamos embora. Próxima questão. Tá aí. 25 do caderno de prova, vamos lá. Incêndios florestais são comuns em áreas do Cerrado brasileiro, durante épocas de altas temperaturas e baixa umidade do ar. A velocidade de propagação do fogo em uma queimada descontrolada varia entre 0,5 e 2 metros por segundo, entre 0,5 e 2 metros por segundo, a depender da velocidade do vento. Em quanto tempo aproximado o fogo pode percorrer 864 quilômetros se a velocidade média de propagação for de 1,5 metro por segundo? Muito bem. Olha só, se você quiser usar nessa resolução a definição de velocidade média como deslocamento escalar pelo intervalo de tempo, fique à vontade, mas veja que não precisa, porque você pode resolver simplesmente usando uma regra de 3. Como o fogo vai percorrer 1,5 metro a cada segundo e tem que percorrer 864 quilômetros, quanto tempo vai levar? Agora, o que tem a mais aí de molho, de tempero,
nessa resolução as unidades. Você sabe que aí está em quilômetro, ele dá a velocidade em metro por segundo. Depois as respostas, todas elas dão o intervalo de tempo em dias. Aí tem essas continhas básicas para serem feitas, certo? Vamos fazer então? Olha só. Lá vai. O que é que ele diz? Que a velocidade média é de 1,5 metro por segundo. Então, 1,5 metro em 1 segundo. Porém, tem que percorrer quanto? Tem que percorrer, onde é que está? Aqui, 864 quilômetros. Cada quilômetro 1.000 metros, então tem que percorrer 864 vezes 10 a terceira metros em quanto tempo, certo? Então essa conta, como é uma regra de 3 direta, tá? É bom sempre conferir isso. Claro que quanto maior o deslocamento, maior o intervalo de tempo, é uma regra de 3 direta, eu vou multiplicar assim. Vai ficar ΔT igual a 864, ΔT igual a 864 vezes 10 a terceira, vezes 1, 864 vezes 10 a terceira, dividido por 1,5. Só que aqui está em segundo, ó. Certo? Agora, como é que é a história do dia? Um dia, 24 horas, cada hora, 3.600 segundos. Então, um dia tem 24 vezes 36 dá 864, com 2 zeros, vezes 10 a segunda, segundos. Isso quer dizer que se eu dividir isso aqui por 864 vezes 10 a segunda, eu encontro o tempo em dias, concorda? Já que um dia vale 864 vezes 10 a segunda segundos. Então vai lá, 864, vou transformar aqui em 10 a segunda para ficar mais fácil a conta, então fica 10 a segunda vezes 10, ok? Não era 10 a terceira? Só para facilitar a conta. Sobre 1,5 que já estava aqui embaixo e agora 864 vezes 10 a segunda. Estou dividindo o número de segundos total pelo número de segundos de um dia, vou achar a resposta em dia, certo? Então, 864 vezes 10 a segunda cai fora e você fica com 10 por 1,5. Se preferir, para visualizar melhor, tem gente que prefere deixar aqui embaixo inteiro 20 por 3, certo? Que você sabe que é aproximadamente 6,7 dias. Mas vamos lá para as possibilidades de resposta, pessoal. Veja lá, veja que ele diz aqui também aproximado e que 6,7, qual é o valor mais próximo? 7 dias, portanto, a resposta da questão 25 é a letra C. Tá aí. Mais uma, tranquilo, muito bem. Vamos manter o ritmo. Não se esqueça, você pode dar pausa, voltar, tá na sua mão, fica gravado aqui à sua disposição, tá bom? Volta lá então para nossa lousa. Vamos resolver mais uma. Tá aí. Leitura, pessoal. Gente, olha, fica até maior aqui, papo federal. Numa aula de física, e você está tendo agora uma aula de física, é online, você está na frente do seu computador, na segurança, conforto da sua casa, ou no seu iPad, no seu celular, de repente no intervalo do seu trabalho, pode ser que seja de noite, de manhã, de madrugada. Muitos se viram para estudar, e a beleza da internet é isso, que dá a possibilidade de você fazer isso numa hora que você pode, né? Às vezes não é nem que você quer, você pode. Porque tem gente que trabalha o dia inteiro e está se virando aí para estudar. Não é assim? Muito bem. Então, numa aula, eu vou resolver uma questão. É fundamental que você leia o enunciado também, não fique esperando só começar a resolução, não. Você tem que ganhar intimidade com a leitura do enunciado, com a interpretação, então você vai lendo junto. Pode ler em voz alta se quiser, pode ler só por aqui, dependendo do ambiente que você esteja. Tá bom? Eu vou te dando várias dicas de como é que você vai tornar o seu estudo mais eficiente. Pode confiar, são 32 anos de experiência. É um bocado de experiência, concorda? Então vamos lá. Em um dia de muito vento, cuja velocidade pode atingir 80 km por hora horizontalmente, um bombeiro tenta apagar um incêndio em determinado prédio a uma altura de 30 metros do chão. No topo da escada do caminhão, na mesma altura do fogo, o bombeiro aciona um jato d'água de uma mangueira com velocidade de 20 metros por segundo e 45 graus com a vertical. Só que 45 graus com a vertical também é com a horizontal. Aí você escolhe como é que você quer desenhar.
certo? Veja, ele está falando com a vertical. Se fosse outro ângulo, você teria que ser mais rigoroso. Mas como é com a vertical, 45 graus com a vertical, se você quiser pode desenhar 45 graus com a horizontal. Você sabe que entre a vertical e a horizontal você tem um ângulo de 90 graus, não é assim? Muito bem. Aqui, velocidade horizontal aproximada, o vento precisa estar nesse momento a fim de que o jato d'água chegue ao local do fogo se o bombeiro estiver distante 60 metros do incêndio. Pessoal, maior aqui. Você tem aí uma composição de movimento. Você tem um lançamento oblíquo, que por si só já é uma composição de um movimento horizontal que é uniforme e de um movimento vertical que é uniformemente variado. Então, só o lançamento oblíquo cru já seria uma composição de movimento. Sim, na horizontal o movimento é uniforme, porque a aceleração da gravidade está inteira na vertical, e na vertical o movimento é uniformemente variado. Porém, além disso, tem o vento, que está na horizontal. Então, o movimento horizontal resultante para o solo é uma composição desses dois movimentos. Que movimentos? Da velocidade que a água tem para o solo, ok? Só que a água vai ser, na verdade, com a velocidade que a água tem para o vento, só que o vento arrasta a água em relação ao solo. Então, é uma composição, é como se fosse barco descendo o rio. O barco tem exatamente a mesma ideia, pessoal. O barco descendo o rio. O barco tem uma velocidade para a água e a água tem uma velocidade para a margem do rio, para o solo, se preferir. A mesma coisa aqui. A água tem uma velocidade para o ar, que está em movimento, que é o vento, e o vento tem uma velocidade para o solo. Então, eu preciso achar a velocidade da água para o solo na horizontal, porque o vento não interfere na vertical. Deu para entender? Eu vou separar as direções. Na vertical, o vento está fora. Eu vou decompor essa velocidade inicial em vertical e horizontal. Vou fazer isso com cuidado, não se aperreie. Vou decompor, certo? A velocidade inicial em vertical e horizontal. O movimento vertical, ele é uniformemente variado, com a aceleração da gravidade como módulo da aceleração, 10 metros por segundo ao quadrado, dada lá no início da prova. E na horizontal eu vou somar, vou fazer a composição da velocidade horizontal da água para o ar, mais a velocidade que o ar tem para o solo. Aí nisso eu faço a resultante na horizontal. É isso que eu vou fazer e vou resolver devagarzinho. Vamos olhar aqui sua lousa. Para isso eu vou fazer uma figura para ilustrar. Dá uma olhada aí. Ó, o solo suposto plano e horizontal. Está aí a velocidade inicial, que está inclinada. Se fosse um outro ângulo, teria que usar o que ele disse para vertical. Mas como eu disse que entre vertical e horizontal é 90 graus, então se forma 45 graus com a vertical, também forma com a horizontal, tá? A velocidade horizontal aproximada, veja só, do vento, é o que ele quer, a velocidade do vento, certo? Para isso, olha só, tá aí a altura de lançamento da água, o bombeiro, ele, claro, tá numa escada, do topo da escada ele lança a água, inclinada assim, aí está o prédio, e esse prédio, segundo o enunciado, dista da vertical do bombeiro de 60 metros e a água tem que atingir a mesma altura. Tá aí, certo? Nós sabemos que a trajetória que a água vai assumir é uma composição, né, pessoal? Aqui em cima, ó. Ela é resultante de uma composição do movimento horizontal, que é uniforme, e do movimento vertical, que é move. Essa trajetória vai ser um arco de parábola, então eu vou ilustrar aqui, certo? E como ela retorna, a água retorna ao plano horizontal de lançamento, no movimento vertical, pessoal, aqui em cima, toda vez que um corpo retornar ao plano horizontal de lançamento, o tempo de subida é igual ao tempo de descida. Mas cuidado, isso só se ele retornar ao plano horizontal de lançamento. Cuidado, nem sempre o tempo de subida é igual ao tempo de descida. Ok? É porque ele retorna ao plano horizontal de lançamento. Certo? Vamos resolver então, devagarzinho? Primeiro, então a gente separa essa velocidade aqui na sua componente horizontal, que é V0 cosseno de 45, que é raiz de 2 sobre 2, ok? E na velocidade vertical, que como 45 o valor do seno e do cosseno é igual, também fica V0 raiz de 2 sobre 2. V0 foi dado, tá? 20 metros por segundo, depois a gente coloca o valor, certo? Agora não se esqueça que para o solo, a velocidade resultante da água ainda tem que somar a velocidade do vento aqui, ok? X. Então, X vai ser o que eu quero, certo? A pergunta aí é quanto é X? E é claro que a resultante que a água tem para o solo
é V0 raiz de 2 sobre 2 mais x, tá? Muito bem, então vamos lá. Vertical, pessoal. Primeiro só para vertical. Tá aí. Só o movimento vertical, a velocidade do vento não interfere no movimento vertical, porque ela está inteira na horizontal. O movimento vertical é um movimento uniformemente variado, certo? Vamos achar o tempo de subida? Ele vai subir, ó, até atingir uma velocidade vertical zero. Na horizontal continua a mesma velocidade, tá? Porque a aceleração não interfere na horizontal. Mas na vertical, se eu quero que o tempo seja o tempo de subida, contado a partir do lançamento, a velocidade vertical tem que ser zero. Tranquilo? Então vai. Equação horária da velocidade do move, V igual a V0 mais AT. A velocidade na vertical final é zero. A inicial é V0. Daqui a pouco eu coloco o valor. Raiz de 2 sobre 2. Trajetória para cima, a aceleração é menos G vezes o tempo de subida. Certo? Então, zero valores. 20 raiz de 2 sobre 2 menos 10 tempo de subida. Orientei a trajetória para cima, por isso que eu estou usando velocidade positiva e aceleração negativa, certo? Ó, aqui posso fazer 20 por 2, 10 e 10 com 10 cai fora, tranquilo? Logo, o tempo de subida ficou raiz de 2 segundos. Como ele retorna, a água retorna ao plano horizontal de lançamento, o tempo de subida é igual ao tempo de descida, e o tempo total, então, fica o dobro do tempo de subida. Entende isso? Repetindo, por quê? Porque o corpo retorna, a água vai retornar aqui, ó. Ela retorna ao plano horizontal de lançamento. Isso faz com que o tempo de subida seja igual ao tempo de descida. Logo, o tempo total, desde o lançamento até atingir o fogo no prédio, vai ser o dobro do tempo de subida. Tempo total, então, 2 vezes tempo de subida, que é raiz de 2. Então tá aí, raiz de 2 segundos, aí está o tempo total. E agora? Agora eu vou analisar o movimento horizontal, que é mais fácil ainda, porque o movimento horizontal é uniforme. Na horizontal não tem aceleração, a aceleração está inteira na vertical, porém não pode se esquecer que na horizontal tem a composição do movimento, tá? Que tem a velocidade da água para o ar mais a velocidade do ar para o solo. Então vai ficar a velocidade na horizontal, vamos chamar assim, Vx, fica V0 raiz de 2 mais x, certo? Que é a velocidade do vento. Ou ainda, vamos chamar de VH, para não confundir com esse x aí, eu acho que é mais didático, né? A gente vai pensando juntos aqui, certo? Velocidade na horizontal para o solo, tá? VH. Então fica 20 raiz de 2 sobre 2 mais x. A velocidade na horizontal ficou 10 raiz de 2 mais x. Agora, o movimento horizontal não é uniforme. No movimento uniforme, o deslocamento é a velocidade vezes o tempo. O deslocamento é a distância entre o bombeiro e o prédio. A distância horizontal que vale quanto? 60 metros. A velocidade é a velocidade na horizontal, que é 10 raiz de 2 mais x, e o tempo é o tempo total. Porque para percorrer esses 60 metros, pessoal, a água sobe e desce, certo? Então vai lá. Deslocamento 60, a velocidade 10 raiz de 2 mais x, e o tempo total, que vale 2 raiz de 2, certo? Muito bem, aqui eu já posso dividir por 2, já que está multiplicando aqui, ó, certo? Dá 30, fica 30 igual raiz de 2 vezes raiz de 2, 2, vezes 10, 20, mais x raiz de 2. X raiz de 2 igual a 30 menos 20, 10, certo? Vai acompanhando aí. Então, x igual a 10 sobre raiz de 2, vou racionalizar, vou multiplicar o numerador e o denominador por raiz de 2, você sabe fazer isso. X vai ficar 10 raiz de 2 vezes raiz de 2 sobre 2. 10 por 2, 5. X, então, 5 raiz de 2 metros por segundo. É a velocidade do vento
Vamos procurar a resposta lá? 5 raiz de 2. Tá aí. Letra A, gabarito. Então, letra A. Muito bem. Tá aí, pessoal. Tô aqui em cima mais uma. Tá gostando? Então nos ajude. Se inscreva no nosso canal. Ative as notificações. Dê um like aí. Tô te falando. Vou postar muito conteúdo. Muitas dicas. Vou repetir para você. É importante que, para que esse canal se torne forte, que você se inscreva e a gente agradece. Tá certo? Vamos lá então passar para a próxima questão. Tá aí. 27. Vamos dar uma lida. A figura ao lado ilustra 4 trajetórias possíveis para uma partícula que gira em movimento circular uniforme de período t. Movimento circular uniforme. E o período é t. Em qualquer uma das 4 trajetórias possíveis, né? Sobre o movimento nessas trajetórias, assinale a alternativa correta. Vamos lá. Letra A. A velocidade da partícula é constante em qualquer trajetória. Não, não. Na verdade, olha só, pessoal. Olha para mim aqui, vou ficar bem grandão aqui. A velocidade de uma partícula só é constante em 2 situações. No repouso, que é o equilíbrio estático, e no movimento retilíneo uniforme, que é o equilíbrio dinâmico. Então, a velocidade é uma grandeza vetorial. E para ela ser constante, ela tem que ser constante em módulo, direção e sentido. Isso só acontece se a partícula estiver em repouso, é o equilíbrio estático, a velocidade é constante e nula, e em movimento retilíneo e uniforme, que é o equilíbrio dinâmico, a velocidade é constante e não nula. Agora, no movimento uniforme, aí eu não estou falando da trajetória, quem é constante é a velocidade escalar. E ele não fala isso, ele fala velocidade. Se fala velocidade, está falando da velocidade vetorial. Então a velocidade vetorial em qualquer uma dessas trajetórias é variável. Por quê? Porque a trajetória é curvilínea, e se a trajetória é curvilínea, em cada um dos pontos você tem uma tangente diferente. Lembra que a velocidade tem a direção que é tangente à trajetória? Portanto, essa letra é incorreta, ok? Muito bem. Letra B. O módulo da aceleração centrípeta agora foi, da partícula é o mesmo em todas as trajetórias. Pessoal, aqui de novo, aceleração centrípeta, você pode calcular usando velocidade linear e velocidade angular. Qual que você vai usar? O que tem em comum as trajetórias. O que as trajetórias têm em comum? Ele não disse que o período é o mesmo, t? Ele fala isso. E o ângulo de uma volta, independente do comprimento da trajetória circular, o ângulo de uma volta não é o mesmo? 360 graus ou 2π radianos, não é assim? Em radianos não fica 2π? Então o que essas trajetórias, essas partículas, a partícula nessas trajetórias diferentes tem de comum? A velocidade angular. Porque a velocidade angular vai ser o ângulo de uma volta, estou usando radiano 2π, sobre o tempo de uma volta, que é o período. Então qualquer trajetória, a velocidade angular é a mesma. Sendo assim, eu vou pensar na aceleração centrípeta como ω2 vezes r. Porque se eu for usar v ao quadrado sobre r, pessoal, se eu usar centrípeta como v ao quadrado sobre r, eu tenho trajetórias de raios diferentes e tenho velocidades lineares diferentes. E aí eu não tenho parâmetro para comparar centrípetas. Mas a velocidade angular sendo igual, o que vai acontecer? A aceleração centrípeta ela fica proporcional ao raio. Isso quer dizer que a trajetória de maior raio vai me dar uma maior centrípeta. Como os raios são diferentes, as acelerações centrípetas são diferentes. E aqui ele está dizendo que elas têm o mesmo valor, o mesmo módulo para todas as trajetórias. Então também é incorreto, entende? As trajetórias têm raios diferentes, as acelerações centrípetas serão diferentes. Letra C. Em uma dada trajetória, a velocidade angular da partícula varia com o tempo. Não, porque a velocidade angular ela só vai mudar, olha só, se mudar o período. E ele está dizendo que o tempo de uma volta que é o período. Isso não acontece aqui. Então a velocidade angular é sempre a mesma, certo? Portanto, errado. Ele está dizendo que varia. Olha, ele disse que varia. Letra D. O centro de rotação está localizado no ponto A para qualquer trajetória. Você está vendo que não é no ponto A, né? Para essa trajetória mais ou menos aqui, para essa outra talvez um pouco mais para cá e assim por diante. Eles nem têm o centro comum, concorda também? E muito menos no ponto A. Então essa letra eu acho que é a mais fácil de você perceber que está incorreta.
Até agora nenhuma correta, você deve estar pensando então que a resposta é a letra E. Pois é, mas aí tem uma coisa, pessoal. Houve uma gafe aqui na questão original e olha só o que ele diz na letra E. Que o módulo da aceleração centrípeta no ponto C é maior do que no ponto B. Mas se você notar, deixa eu apagar isso aqui para não te confundir. Se você notar, quem que tem maior raio? É o ponto B, não é? O raio da trajetória B não é maior do que C? Então daqui, ó, daqui, como o raio da trajetória B é maior do que o raio da trajetória C, a aceleração centrípeta em B é maior do que a aceleração centrípeta em C. E ele está dizendo o contrário. Portanto, não tem resposta e, infelizmente, isso aconteceu. A questão foi nula. Para ficar correta, bastaria trocar aqui, né? Colocar a aceleração centrípeta da partícula no ponto B é maior do que em C. Aí ficaria perfeito. Mas a questão original está de outra forma. Portanto, a questão foi nula. O gabarito oficial é nula. E aí fechamos mais uma resolução, tá? Eu preferi, pessoal, resolver no lugar de te falar, olha, foi nula, não importa. Não, porque eu acho que a gente aprende mesmo com essa questão sendo nula, tá bom? Vamos lá para mais uma? Muito bem. 28. Em 2019, completaram-se 100 anos da comprovação da teoria da relatividade de Albert Einstein. Calma que você sabe que a teoria da relatividade é SSA 3, né? Calma aí. Em 1900, isso é só para ter um contexto, tá? Em 1919, experimentos comprobatórios da teoria foram realizados na cidade de Sobral, no Ceará, onde foi possível visualizar uma estrela atrás do Sol em um eclipse solar. Sobre a teoria da gravitação, veja então, pessoal, o grandão aqui mudou. Ele fala da teoria da relatividade, homenageia aí Einstein, um cara incrível, um cientista brilhante, mas isso aí foi só um contexto. Teoria da relatividade especial e geral. Geral não faz parte do ensino médio, especial é o SSA 3. E nós estamos resolvendo a prova do SSA 1. Mas faz parte do conteúdo do SSA 1 o assunto chamado gravitação universal com sua lei da gravidade. E aí a questão trata desse tema, volta para a lousa. Sobre a teoria da gravitação universal, é correto afirmar: a força gravitacional é diretamente proporcional ao tempo de interação entre os corpos. Aí tá muito ruim, né? Quer relembrar a lei da gravidade? Como é que é? A lei de atração gravitacional, a força em módulo, a força gravitacional é diretamente proporcional ao produto das massas, inversamente proporcional ao quadrado da distância que a separa, e aqui a constante da gravitação universal. Então a força gravitacional, que ele fala na letra A, ele está dizendo que é proporcional ao tempo e ela independe do tempo, portanto, a frase é errada, ok? Letra A está fora. Letra B. A força gravitacional atua apenas entre a Terra e a Lua. Desculpe. A força gravitacional atua apenas entre a Terra e o Sol, estando a Lua fora dessa influência por ser um satélite sem luz própria. Gente, a força gravitacional ela acontece entre a Terra e a Lua, entre a Terra e você, entre dois corpos quaisquer, entre o Sol e a Terra. A força gravitacional acontece entre massas. E sim, a Lua é um satélite natural, ela reflete a luz do Sol, mas isso não tem nada a ver com a força gravitacional. Há sim uma força gravitacional entre a Lua e a Terra e é por isso que a Lua orbita em torno da Terra. A trajetória curvilínea da Lua em torno da Terra acontece em função dessa força gravitacional, ok? Então sim, existe uma atração gravitacional entre a Terra e a Lua e tem consequências, você conhece algumas, talvez a questão trate de uma delas, volta, foco na lousa. Letra C. A aceleração da gravidade na Terra é igual à aceleração gravitacional na Lua. De novo, aqui em cima. Olha, você já deve ter resolvido questões envolvendo a aceleração da gravidade na superfície de um planeta. A aceleração da gravidade na superfície de um planeta, ou de um satélite natural como a Lua, é dada por G, a massa do astro em discussão, sobre o raio médio ao quadrado, não é assim? E essa relação massa-raio médio ao quadrado, quando você compara Terra e Lua, isso me dá para Lua uma aceleração da gravidade na superfície
em torno da sexta parte da Terra. Você já deve ter feito questões com isso, não é verdade? Você já fez questões, esse valor muitas vezes aproximado para 1,6 metros por segundo ao quadrado. Então, aceleração da gravidade na Lua é em torno da sexta parte da Terra, e aqui ele está dizendo que é igual. Então também fica errado, certo? Letra D. O fenômeno de maré nos oceanos não tem relação com tal teoria. Opa, não tem? Só tem! Você, nas aulas de geografia, tenho certeza disso, falou muito disso, sabe muito bem que esse fenômeno está totalmente relacionado com a atração gravitacional. Portanto, veja, ele está dizendo que não tem, portanto, também está errado. E finalmente só sobrou a letra E, né? A força gravitacional entre dois corpos celestes depende de sua distância de separação, e é isso que você consegue perceber aqui, né? A força realmente depende da distância, e é claro que se ele falasse proporção, teria que dizer força inversamente proporcional ao quadrado da distância. Mas como usou só depende, fica correto, portanto, gabarito, letra E, e aí está mais uma questão sendo resolvida. Tranquilo? Vamos para a próxima? Muito bem, vamos lá para mais uma questão. Tá aí, 29, pessoal. Dois blocos A e B de massas 0,8 e 0,4 kg, respectivamente, 0,8 e 0,4 kg, respectivamente, podem se mover em uma superfície horizontal sem atrito. Os blocos estão inicialmente em repouso quando são submetidos a duas forças horizontais de módulos 10 newtons e 4 newtons. Na própria figura tem esses módulos. Então a aceleração do sistema é, o que é que ele percebe? O que é que você percebe? Olha aqui em cima, ele quer o módulo e também quer o sentido, porque tem letra que diz para a direita, para a esquerda. Você tem que encontrar o módulo da aceleração e seu sentido, certo? Muito bem. Pessoal, questão bem simples sobre blocos. Qual é a maneira mais fácil de achar a aceleração desse sistema? Considerando os dois blocos como se fosse um só, não é assim? Vamos imaginar aqui um único bloco, pode ser? Então, quais seriam as forças além dessas duas? O peso e a normal, peso vertical e para baixo, normal perpendicular ao apoio, peso força entre o corpo e a terra, normal força entre o corpo e o apoio. O corpo não se movimenta, o sistema não se movimenta na vertical, essas forças se equilibram. Então a resultante depende de duas forças, 10 newtons para a direita e 4 newtons para a esquerda. Resultante de forças de sentidos opostos, o módulo é o módulo do maior menos o módulo do menor, concorda? Então a força resultante nesse sistema vai ser de 6 newtons para a esquerda, desculpe, para a direita. Pela segunda lei de Newton, pessoal, dá uma olhada. Você sabe que a força resultante e a aceleração têm sempre a mesma direção e mesmo sentido. Então, se a força resultante é para a direita, você já sabe que a aceleração também é para a direita. Então, a aceleração é para a direita. Agora, e o módulo? O módulo, força resultante, massa vezes aceleração. Qual que é a força resultante? O módulo da resultante de dois vetores de sentidos opostos é o módulo do maior menos o módulo do menor. A massa é do sistema, lembra dos valores? 0,8 mais 0,4 vezes a aceleração. Então, 1,2 vezes A igual a 10 menos 4, 6. O módulo da aceleração, 6 por 1,2, 5 metros por segundo ao quadrado. Para onde? Para a direita. 5 metros por segundo ao quadrado para a direita. Resposta, letra A. Muito bem. Mais uma. Respira. Depois refaz tudo. É uma boa revisão para você. Foi a prova que aconteceu no final de 2019. Tá certo? Vamos lá, vamos lá. Impor o ritmo. 30. Em um experimento, um bloco de massa meio quilograma que pode se mover horizontalmente está conectado a uma mola ideal de constante elástica 2 newtons por metro, conforme 2 newtons por metro, conforme ilustra a figura a seguir. Em t igual a 0, a mola não está deformada e o bloco é arremessado com velocidade de 1 metro por segundo.
Então aqui é a imagem de T igual a 0. A mola no tamanho natural, tá? Comprimento natural. E o bloco com, não esqueça que ele está conectado à mola, com essa velocidade de 1 metro por segundo. Não há atrito e a distância da posição inicial do bloco até a parede vale 80 centímetros. Sobre esse experimento, assinale a afirmativa correta. Aí, pessoal, qual foi a zebra aí, minha gente? Aqui, ó. A zebra foi que ele dá aqui, ó. Dá uma olhada aqui, isso aqui, acho que aqui. Isso aqui, ó. 10 newtons por metro de constante elástica. E lá no enunciado ele diz quanto? 2 newtons por metro. E aí há um conflito. Foi por isso que a questão foi nula. Mas eu tenho uma proposta para te fazer. Vamos transformar a questão num exercício? Ela foi nula, tá? Mas vamos transformar a questão num exercício? Eu vou escolher uma das duas constantes elásticas e resolver a questão apenas como exercício e ver no que dá, tá bom? Mas a questão foi nula porque é um conflito entre um dado do enunciado e um dado da figura. E aí não tem jeito, a questão deve ser nula sim, foi isso que aconteceu, tá? Vamos focar na lousa. Eu vou escolher a constante elástica como 2 newtons. Aqui, ó. Eu vou usar 2 newtons por metro, não vou usar 10. Mas lembre-se, a questão foi nula, certo? A questão foi nula. Agora, como exercício, se eu usar 2 newtons por metro, vamos ver no que dá, certo? Vamos lá. A energia cinética inicial do bloco vale 0,40 ou 0,4 joule. Tá, mas a energia cinética é mv2 sobre 2. Como no instante inicial ele está com 1 metro por segundo, então a energia cinética inicial é a massa do bloco 0,5, a velocidade 1 ao quadrado sobre 2. Então 0,5 por 2, 0,25. Ele está dizendo que a energia cinética é 0,4, então errou, certo? Letra B. A energia mecânica do sistema é igual a 0,25 joule. Pessoal, no instante inicial, a mola não está deformada. Então, a energia potencial elástica é zero. Isso quer dizer que a energia mecânica nesse instante, que é o inicial, é só a energia cinética inicial, que vale 0,25 joule. A energia mecânica inicial vale 0,25 joule. Lembrando que como quem realiza trabalho é a força elástica e a força elástica é conservativa, a energia mecânica permanece constante, a energia mecânica vai ser o tempo inteiro 0,25 joule, certo? Enquanto, claro, caso atinja a parede com velocidade, aí o trabalho de uma força não conservativa, mas a energia mecânica então seria 0,25. Dá para você julgar aqui. A energia mecânica do sistema é 0,25, correto. Aí ficaria correto, tá? Mas calma aí, lembra que foi nula, tá? A energia potencial inicial do bloco é 0,20 joule. Não, a energia potencial inicial do bloco é zero. Fica errado. Letra A foi errado, letra C também. O bloco atinge a parede P com energia cinética de 0,05 joule e na letra E o bloco não atinge a parede. Então o que você tem que fazer? Descobrir quanto é que ele percorre para que a velocidade se anule, porque ele não está conectado à mola. Se ele percorrer menos do que 80 centímetros, ele não atinge a parede. Vamos fazer essa conta? Essa conta, então, vai ser assim, ó. A energia mecânica... Espera aí, deixa eu manter o padrão aqui da cor, tá? Calma aí. A energia mecânica inicial igual ao final. O que é que eu quero saber? Quanto é que ele percorre para parar. Para isso, a energia mecânica inicial é a cinética inicial, que ele não tem potencial no início, a mola não está deformada. E se ele para, vai ser só a potencial elástica final, certo? Então, energia cinética inicial, que eu já sei que é a mecânica, 0,25. E a potencial, que é K, ΔX ao quadrado sobre 2, onde o ΔX eu quero saber, para saber quanto é que percorre para o corpo parar, certo? Então, fica K, que seria a máxima deformação da mola, se você quiser chamar também. O K eu estou usando como 2, lembrando que a questão foi nula, tá? ΔX ao quadrado sobre 2, aqui cai fora. ΔX ao quadrado fica 0,25, ΔX dá 0,5 metro, 50 centímetros. Como ele está distante de 80, então ele freia,
atinge a velocidade nula antes de atingir a parede. Portanto, o bloco não atinge a parede. Veja que mesmo assim, se você tivesse levado em conta apenas 2 newtons por metro, que não poderia, porque a questão tem que ser nula, porque tem esse conflito aqui, mesmo assim você teria 2 respostas corretas. Veja aí então que realmente a questão teve um conjunto de gafes. Tranquilo? Acontece, né? Muito bem. Vamos para mais uma? Então vamos lá. Mais uma questão. Tá aí. 31. É a última questão, tá? É a última questão. Não, é a penúltima questão. Tem também a questão 32, tá? Então é a penúltima questão. Um objeto está submetido a um conjunto de forças enquanto se move ao longo do sentido positivo do eixo X horizontal. O módulo de uma dessas forças varia com a posição conforme ilustra o gráfico da figura ao lado. Sabendo que a força atuou durante 14 segundos, opa, isso é importante, né? 14 segundos no sentido do deslocamento do objeto entre 0 e 4 metros, obtém a potência média associada a essa força. Então, peraí. Vamos lá. O que é que ele quer? Potência média? Mas a potência média é o trabalho pelo intervalo de tempo. O intervalo de tempo você já tem, 14 segundos. Então, tem que achar o trabalho. Faça o seguinte. Chama isso de equação 1, encontre o trabalho e depois finalize a questão, certo? Só que como tem uma parte do deslocamento que a força é variável, de 0 a 1 não. A força foi constante, o trabalho pode ser só F vezes D, que ele chama de X. De 3 a 4 também não. Desculpe, de 2 a 4 também não. Mas de 1 a 2 a força é variável, você vai ter que lembrar como é que é. Quando a força é variável, no gráfico força-deslocamento, o trabalho é numericamente a área, certo? Então, o trabalho nesse deslocamento de 0 a 4 metros vai ser de 0 a 1, apenas 24 da força vezes 1 do deslocamento, a força é constante, fica 24 vezes 1, que é a área desse retângulo, se você quiser. Depois a área do trapézio, que aqui a força é variável, necessariamente tem que ser a área. Base maior, 64. Base menor, 24. Altura de 1 a 2, 1 sobre 2. E depois a área desse retângulo, que de novo a força é constante, você pode fazer 64 vezes 1 do deslocamento. 64 vezes 1. Ah, mas eu preferi somar as 3 áreas. Sim, mas veja que de 2 a 4 a força é constante. Você pode usar a área do retângulo, mas pode fazer F vezes D se preferir. F vezes X, que a força é constante. O mesmo acontecendo de 0 a 1, certo? Então aí fica a seu gosto. E aí vamos ver quanto é que dá essa soma aqui. Então deu 24 mais 64 mais 24, 88 por 2, 44, mais 64. 24 mais 44 mais 64, 196 joules, porque você usou a força em newtons e o deslocamento em metros, certo? Muito bem. E agora a equação 1, estava esperando. Potência média é o trabalho no deslocamento de 0 a 4 metros, 196 joules, sobre o intervalo de tempo em segundos, 14 segundos. Isso dá 14 joules por segundo, se preferir, 14 watts, já que o joule por segundo é watts, certo? Procurando o gabarito correto, veja lá, letra E. É isso, pessoal. Tranquilidade? Vamos lá para a última questão da prova, então? Então vamos lá. Tá aí. 32. Um bloco A de massa 1 kg parte com velocidade constante horizontal de módulo 2 metros por segundo em t igual a 0. No instante de tempo tc, t igual a tc 4 segundos, c você pode interpretar como colisão, né? O bloco A colide com o bloco B de massa 4 kg que está inicialmente em repouso, conforme a figura ao lado. Após a colisão, os blocos seguem unidos. Opa, então o choque é perfeitamente inelástico, lembra disso? No sentido positivo do eixo X. Não há atrito entre a superfície horizontal e os blocos, sendo E a energia cinética do sistema e que é a quantidade de movimento do sistema. Assinale a alternativa que apresenta o gráfico correto associado ao processo de colisão entre os blocos. Pessoal, aqui em cima. Olha, vamos lá para a teoria. Se os corpos estiverem livres de resultante externa, que é o caso, por quê? Porque a normal do corpo A equilibra o peso do corpo A.
anormal do corpo B, equilíbrio do peso do corpo B e não há atrito no piso. As forças vão ser só entre eles, e essas forças são internas, lembra disso? Qual é a teoria? Forças internas são incapazes de variar a quantidade de movimento do sistema, mesmo o choque sendo perfeitamente inelástico. Isso quer dizer que a quantidade de movimento desse sistema antes do choque é igual à quantidade de movimento do sistema depois do choque. Então, de 0 a TC, que é o instante da colisão, o sistema tem uma quantidade de movimento, depois a quantidade de movimento é a mesma. Então, a quantidade de movimento permaneceu constante do sistema, porque a resultante externa ao sistema é nula, ok? Tem forças internas entre A e B, mas forças internas são incapazes de variar a quantidade de movimento do sistema. É isso. Já a energia cinética, se fosse um choque perfeitamente elástico, aí sim, a energia cinética do sistema antes do choque seria igual à energia cinética do sistema depois do choque. Mas num choque parcialmente elástico, e nesse caso, num choque perfeitamente inelástico, parte da energia se dissipa. Isso quer dizer que eu tenho uma energia cinética após o choque menor do que antes. E, escute então, não há atrito. Isso quer dizer que depois do choque, a energia cinética não muda mais. Por isso, ela é constante, tem um valor antes do choque. No choque, parte se dissipa, diminui a energia cinética e depois ela vai continuar constante com valor menor depois do choque, porque não há atrito. É isso que eu quero construir o esboço aqui na nossa lousa. Veja só o que eu quero que você entenda, tá? Vê lá. Para o sistema, a quantidade de movimento do sistema em função do tempo, ela não muda do sistema. Ela tem um valor antes do choque, aqui é o momento da colisão, e tem o mesmo valor depois. Não tem isso nas alternativas, ok? Aqui é energia cinética. Ó, se fosse quantidade de movimento aqui, seria B, ok? Mas não tem. Agora, a energia cinética, o que que acontece? Ele chama a energia cinética de E. Como não há atrito, até colidir, até o momento da colisão, a energia cinética do sistema não muda. Tem um valor e permanece constante, ó, constante, até o instante da colisão. Depois, o que acontece? Na colisão, há uma parte que se dissipa, porque é um choque perfeitamente inelástico, a energia cinética diminui, mas depois disso não muda mais, porque não há atrito, ela diminui e permanece constante de novo. Esse seria o esboço, e exatamente isso que está na letra A. Se quiser, o que é que a gente pode fazer para aumentar o exercício, a qualidade do exercício? Nós podemos calcular esses valores, não é necessário, nós já matamos a resposta, tá? Mas quer ampliar o exercício? Quer calcular os valores da energia cinética em joules? Antes, só o corpo A tem velocidade, e a velocidade de A é de 2 metros por segundo, e sua massa é de 1 quilograma. Então a energia cinética antes, vamos chamar A de antes, é mVA ao quadrado, massa de A, VA ao quadrado sobre 2. A massa, de novo, esqueci, vai lá em cima. 1 e a velocidade 2. Fica 1, 2 ao quadrado sobre 2, 4 por 2, 2 joules. Então aqui ficaria 2, certo? Agora, o choque é inelástico. A quantidade de movimento do sistema antes é igual à quantidade de movimento do sistema depois. Antes, MAVA. Depois, os dois juntos, MA mais MB, vezes a velocidade, vou chamar de velinha, certo? MA 1, VA 2, MA mais MB, massa de B, pessoal, veja aí, procura, 4. Então fica 2 mais 4, 6 vezes velinha. Isso mesmo? MA 2, não. MA é 1, né? MA é 1 mais 4, 5. 5, foi mal, corrija aí. Vai copiando. 5. Então, velinha é 2 por 5, 0,4 metro por segundo, certo? Então, a energia cinética depois vai ser, qual que é a massa depois? 5, a velocidade 0,4 ao quadrado sobre 2, certo? 0,16 por 2, 0,16 por 2, 0,08 vezes 5, é isso? Ajuda aí.
0,8, minto, ajuda aí, 0,4 vezes 0,4, 0,16 dividido por 2 vezes 5, tá certo, 0,4, bem fácil então, a energia cinética depois 0,4 joule. Como é que o gráfico ficaria? Relembrando que não precisaria de tanto, né? Mas aqui 0,4. Eu fiz isso porque a questão fica mais completa, fica um exercício mais completo para você, certo? É isso, pessoal. Finalizo aqui a resolução dessa prova do vestibular seriado SSA 1 da UPE, processo de ingresso 2020, prova que aconteceu no final do ano de 2019. Repito, vou colocar muito conteúdo, SSA 1, SSA 2, SSA 3, primeira fase FUVEST, ENEM e outros vestibulares Brasil afora. Para esse portal, para esse canal continuar forte, começar e continuar forte, preciso que você se inscreva, ative as notificações, dê um like aí, um grande abraço e até a próxima.